RFI Convida. O Brasil vai ser representado no Festival Internacional de Cinema de Veneza pelo filme Sem Coração, dos diretores Nara Normandi e Tião, e que concorre na competição principal dentro da Mostra Horizonte. E é com eles que eu tenho o prazer de conversar hoje aqui no RFI Convida. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Prazer da gente estar aqui. Nara, conta um pouquinho como é que foi ser selecionada para esse festival, né? Para essa edição de número 80 do Festival de Cinema de Veneza. A gente ficou bem emocionado com essa notícia, né? Foi um trabalho muito árduo para fazer o filme. A gente começou escrevendo em 2016, então são muitos anos aí de trabalho. A gente teve que interromper o filme algumas vezes durante o período complicado politicamente que a gente passou no Brasil, né? Que, enfim, seguraram nossos recursos e a pandemia também, então a gente só pôde filmar depois de um tempo, né? Então, é muito bom, assim, ter esse reconhecimento num festival tão importante que é o Festival de Veneza, né? Que foi o primeiro festival de cinema do mundo, né, acontecer. Então, é muito emocionante ter esse reconhecimento, assim. Então, acho que agora a gente está bem curioso para saber como é que o público vai reagir ao filme, né? Esse público internacional de Veneza, que tem gente de toda parte, tem vários jornalistas e críticos. E é sempre muito importante essa primeira recepção, né? Então, a gente está bem também ansioso com isso. E qual é a expectativa de vocês com relação a esse público? Não só o público, mas também o júri, né? Pois é, enfim, vamos ver como é que vai ser, né? Um filme que fala sobre a adolescência, tem uma coisa ali dos anos 90, tem uma coisa até de muita memória. Então, eu acho que, assim, o público, ele acaba tocando um público geral, assim, por falar um pouco dessa adolescência, né? Porque todo mundo passou um pouco por isso, assim. Então, eu acho que vai atingir nesse lugar um pouco, assim, sabe? Tipo... E é isso, assim, como é um público muito internacional, cada país, cada pessoa de cada país viveu uma infância diferente, né? Mas, de alguma forma, existe um diálogo, né, dessa adolescência, e eu acho que isso que a gente busca no filme, né? Que é uma coisa mais... Enfim, esse diálogo universal que a gente busca trazer no filme, apesar do filme ser totalmente brasileiro e do Nordeste, né? Que a gente filmou todo no litoral alagoano e tal. Mas é isso, a gente... vamos entender como é que vai cair em cada pessoa, né? A gente nunca sabe como tem coisas muito particulares, né, do lugar, assim, das complexidades, tanto de Brasil quanto de Alagoas, assim, que é um lugar que ainda é pouco visto, né, no cinema, mas a gente acha que são coisas que também são muito fortes universalmente, sabe? Então é um lugar, assim, muito, muito especial que a gente está animado que as pessoas conheçam através dessa lente, assim, do olhar da gente e do filme, mas que também a gente acha que tem uma conexão grande, assim, com questões universais, assim, de descobrimento, né, de crescimento, de tomada de consciência, assim, de realidade, de violência, de amor, assim, tem... Agora, Tião, falando em Alagoas, o Nordeste brasileiro é bastante representado, né, no trabalho de vocês. Como é que é inserir essa cultura brasileira numa coprodução com a França e Itália, por exemplo, como é o caso do Sem Coração? Eu acho que eles foram sempre bem compreensíveis, assim, e sempre apoiaram muito a gente no desenvolvimento. A gente tem um diálogo grande, então eles dão feedbacks e deixam também a gente confortáveis com o que a gente acha que é interessante trazer para o filme. Mas tem diferenças, assim, de compreensões que são naturais, assim, mas não é nada que faça o filme ser radicalmente diferente, assim, são questões de nuances, assim, de diferentes realidades, assim, que pra gente, na verdade, é massa, assim, é massa que o filme seja visto também de uma forma que não é exatamente igual, porque as pessoas são diferentes, isso que é bom também. Sim. Agora, Nara, esse trabalho de vocês, esse longa-metragem, vocês também fizeram antes um curta-metragem que teve o mesmo nome, né? Como é que foi esse processo? Tem a ver, ele tem os mesmos personagens, são os mesmos atores? Então, a gente fez esse filme, esse curta-metragem em 2014, que a gente teve no Festival de Cannes com ele, né? E, na verdade, é um universo... Vocês, inclusive, foram premiados, né? Sim, a gente foi premiado como melhor curta da quinzena dos realizadores lá. E é um universo muito grande, muito lindo, assim, na verdade. Eu nasci em Alagoas, né? E passei a infância na praia, então o filme tem esse lado também bem autobiográfico. E o Sem Coração, ele fala um pouco sobre
essa menina, que era Sem Coração, o curta, né, também, deu também, depois a gente desenvolveu o longa, mas era essa menina, que era filha de pescador, que vivia nessa região, que eu vivia também, e tinha um marca-passo no coração, e os meninos começavam a falar sobre ela. E isso gerou uma curiosidade, eu comentei isso com o Tião, assim, eu nunca conheci ela, mas mais velha, a gente estudou, fez universidade junto, né, então mais Então, é velha... uma pessoa que existiu. Existiu, mas eu nunca conheci. Então Entendi. ficou como ficou na nossa cabeça, assim, ficou na minha cabeça ali, depois eu compartilhei com o Tião e ele falou assim, isso pode dar uma história interessante, né? E a gente fez o curta. E aí no curta, a gente viu que tinha uma potência muito grande, porque é um universo muito grande, muito rico, né? Essa praia com esses contrastes sociais todos que existem ali, são vidas muito diferentes, assim, tanto o pessoal de classe média convive com as crianças e adolescentes de outras classes, né? E o convívio com os atores e atrizes, né, do curta despertou na gente essa vontade de fazer o longa. Inclusive, muitos desses atores, né, eles inspiraram personagens do longa. Então, a Duda, a Eduarda Samara, que é uma das protagonistas do filme, ela atuou no curta e também está atuando no longa. E a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos uma relação muito forte com ela. Então, toda vez a gente voltava na praia, a gente conhece toda a família dela, e a gente foi criando junto esse roteiro. Também tem muito da vida dela, da vida com o pai dela, porque o pai dela, que atua no filme, o Eulis, ele é pai dela na vida real. Então, a gente traz essas camadas muito documentais. Então, eu acho que o curta, ele foi... O longa, ele não é o curta estendido, né? Assim, é apenas alguns pontos, né, do curta como a personagem, mas é um universo muito mais amplo, tem muito mais camadas ali complexas, tem mais personagens, então a gente mergulha em outros lugares, mas o que tem de comum mesmo é esse lugar, que é essa praia, e a personagem, Sem Coração. Mas o personagem principal também muda, né? A pessoa que se interessa pela Sem Coração também muda, né? Pois é, no curta a gente tinha o Léo, né, que vinha da cidade grande para esse lugar, para essa praia, e ele conhecia Sem Coração. E a gente achou muito natural começar a transformar essa personagem que tem esse interesse na Sem Coração da Tamara, que é uma menina de 14 anos, que é muito inspirada no meu universo, né? Na Nara ali que vivia. Então a gente achou muito legítimo não vir de outro lugar, mas estar nesse lugar. Então a Tamara está nesse lugar, mas ela vai sair. Ela está indo estudar em Brasília, porque também é um lugar que não tem muitas oportunidades de estudo. Então, ela tem essa oportunidade de morar com a tia fora e está passando esse último verão lá. Então, é isso, essa mudança aí também de perspectiva de personagens, assim. Acho que teve essas duas fases muito importantes, né, na construção do roteiro, que era quando a gente pensou assim, vamos se inspirar em quem a gente conheceu no curta para escrever papéis pro longa. A gente conheceu, isso que Nara falou, a gente conheceu o Duda, conheceu o Rafael Galego, assim, pessoas que inspiraram a gente mesmo para construir. E o outro ponto foi esse, quando a gente mudou o personagem principal para Tamara, que tem essa coisa autobiográfica com Nara, assim, a gente sentiu o projeto muito novo, assim, pra gente, muito fresco, e deu uma vontade grande, assim, de colocar ele para frente. E por que vocês decidiram fazer a coprodução com a França e com a Itália? Acho que por uma questão de estrutura mesmo, assim, tipo, a gente tinha alguns financiamentos no Brasil, que era com a Emily, com a Cinemascópio, que era até um resquício do suporte automático que tinha baseado em resultados que eles tiveram nos outros filmes. Então, na época, como estava tudo muito parado para financiamento de cinema, isso foi o que fez a gente poder começar o projeto, assim, porque senão a gente estaria parado anos, assim, né? Que era até, eu acho que a intenção mesmo. Mas, e aí, Nara já tinha trabalhado em Guaxuma com o pessoal daqui, do Le Vausseau, daqui de Paris. E quando a gente fez o laboratório em Torino, depois que a gente terminou o laboratório, a gente conheceu a Nádia, que tem a Nefertiti da Itália, que gostou muito do projeto no começo do laboratório, mas como ela fazia parte de alguma forma, ela estava selecionando os projetos, fazia parte da comissão de seleção, ela só pôde entrar em contato com a gente depois que acabou todo o ano lá de Torino, né? Então, é uma pessoa também que chegou com muita energia pro projeto, gostava muito já desde o começo. E pra gente foram parcerias que ajudaram o filme a ser realizado, porque senão não teria como, assim, foram fundamentais.
né? A gente fez toda a parte de pós-produção, principalmente, né? Na França e na Itália. Então, a gente tem uma parte de efeito especial muito grande também que é feito aqui. Então, a França tem, enfim, muita capacidade de fazer coisas legais, né? De 3D. Não que o Brasil não tenha, o Brasil tem também, mas aqui é um pouco mais fácil de encontrar profissionais, tem mais profissionais. Então, a gente fez animais submarinos criados em 3D, então teve um processo grande, assim, e eu acho que isso foi importante também, sabe? Agregar não só o dinheiro para a gente poder realizar, mas também essa parte mais técnica, para a gente poder acrescentar no filme. Assim. Sim. E sobre os projetos futuros? Eu tô desenvolvendo meu próximo longa, tô começando ainda. Eu queria parar um pouco, tirar férias, mas essa vida também de cineasta independente é complicado. Às vezes não dá muito para tirar férias, né? Mas é um longa bem diferente, assim, chama Terra Nua, e se passa um pouco no futuro. Não posso falar muito ainda, estou desenvolvendo, mas é um projeto também que é difícil, então com certeza eu vou precisar de coprodução também, assim. Mas ele deve sair daqui a uns 4, 5 anos, porque demora para desenvolver filme, para ele ficar bem estruturado, né, para poder lançar, enfim. A gente passou os últimos anos muito mergulhado, né, Sem Coração, trabalhando muito e agora que a gente consegue ter um pouco de respiro para pensar o que é interessante fazer em seguida, assim. No meu caso, eu tenho alguns projetos, mas eu ainda não decidi exatamente qual que eu quero fazer primeiro, assim. E são projetos que são muito diferentes uns dos outros, assim. Então, eu gosto também de não fazer uma coisa parecida, assim, em seguida, sabe? Então, tem um projeto que é um pouco num tempo não muito claro no passado, no interior do Brasil, e o outro que é mais contemporâneo e tem um pouco de thriller, então são filmes muito diferentes, assim. E assim, para mim, me anima muito tá nesse ponto, assim, que tem meio que uma página em branco e você pode decidir o que fazer em seguida, e é tudo muito livre ainda, né? Ótimo, gente, muito obrigada pela participação de vocês e muito sucesso no festival. Obrigada. Obrigado, a gente que agradece.